Olá, são 7h40, boa noite, como vai? Vai bem? A gente começa aqui para a TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Pois é, programa Opinião que hoje vai exibir mais uma entrevista nessa rodada de entrevistas que a gente tem feito sempre, não é? Com os nossos candidatos, desta vez os candidatos ao Senado da República, a eleição suplementar que acontece em 15 de novembro. Eu quero só antes fazer aqui um esclarecimento, porque ontem a gente encerrou o programa dizendo que hoje teríamos aqui o candidato pelo Podemos, José Medeiros, porque isso foi definido em sorteio, não é? Foi acordado com suas respectivas assessorias, as respectivas assessorias dos candidatos. Aí houve um contratempo de agenda e o senador, aliás, o candidato ao Senado, José Medeiros, alegou não poder vir. E aí entrou em contato com os demais, especialmente com o procurador Mauro, onde houve acordo de uma troca. Por conta disso, a troca foi bem sucedida e está aqui ao meu lado já o procurador Mauro, candidato ao Senado pelo PSOL, que vai ao longo desses próximos 50 minutos conversar com a gente, expor suas ideias, projetos, enfim, aquilo que ele pretende fazer se eleito for senador da República. Explicado isso, a gente então abre o programa de hoje por conta desta situação que é a eleição suplementar para o Senado. Para isso eu tenho sempre a luxuosa participação de Lourenberg Alves, a quem eu cumprimento. Boa noite, meu cara. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Uma ótima noite para você que nos assiste também pela internet em qualquer canto aqui de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, mundo, enfim. É muito bom ter você aqui com a gente todas as noites e agora em especial nesse momento muito delicado e importante, porque afinal de contas isso aqui é uma vitrine onde você vai poder observar aí a conduta, a performance e as propostas dos candidatos, nesse caso aqui, ao Senado e nesse caso específico de hoje de procurador Mauro do PSOL 500, né? Eu falei errado não, né? Não, 500. O procurador Mauro que está aqui conosco e está à disposição aqui da nossa bancada. É muito bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lourenberg. Boa noite a todos que nos assistem. Para mim também é uma felicidade estar aqui podendo apresentar a nossa candidatura ao Senado, apresentar aí as nossas ideias que temos para defender no Senado da República pelo Estado de Mato Grosso nos interesses do nosso povo. O procurador Mauro, ele já disputou várias eleições. Essa aqui, por exemplo, essa de agora, a suplementar, é a 8ª, não é? Aqui no estado de Mato Grosso. Nas 7 procurador que o senhor disputou aí, seja para prefeito de Cuiabá, foram 3, salvo engano, teve também para o governo, teve para deputado federal, agora para o Senado. O que aconteceu nesse ínterim aí, nesse período pregresso, que a população não entendeu o seu clamor, as suas propostas nas candidaturas anteriores? O senhor tentava ser prefeito de Cuiabá, depois tentou ser governador, depois prefeito de Cuiabá. E aí o senhor teve, evidentemente, o senhor nunca foi um candidato folclórico, né, porque sempre teve expressiva votação, mas não chegava lá. O que faltou para não chegar lá? O que a população não entendeu para que te desse esse voto de confiança definitivo? Paulo, na verdade, o que nós colocamos é a população, o povo de Mato Grosso, o povo de Cuiabá e de todos os municípios sabe o tipo de campanha que nós fazemos. Desde a primeira campanha, nós nos propusemos a fazer uma campanha limpa, uma campanha que não compra votos, uma campanha que não atende os interesses de grandes financiadores de campanha, empreiteiras, empresas de ônibus, barões do agronegócio. Nós sempre fazemos campanhas limpas que não agem dessa forma, através desses financiadores. Nós acreditamos que essas nossas ideias, as ideias que nós temos apresentado, elas vêm ganhando eleição após eleição, cada vez mais pessoas estão aprovando as ideias que nós apresentamos. Nós temos também essa situação de que no processo eleitoral no Brasil existe uma desigualdade muito grande. Existem poucos momentos como esse aqui em que os candidatos podem estar em igualdade de condições. Para você ter uma ideia, o nosso horário eleitoral acabou de passar há pouco, são apenas 8 segundos. 8 segundos não dá para você apresentar as propostas. Então, a gente fez um horário eleitoral tentando tocar os corações, tentando convencer as pessoas. Temos uma intensa atividade nas redes sociais
E é isso que tem levado a nossa campanha, as pessoas que estão nos ajudando, que nos ajudam nas campanhas, e as nossas campanhas têm crescido cada vez mais. Eu sempre lembro aí que em 2014, quando fui candidato a deputado federal, tive mais de 80 mil votos, 84 mil votos, tive 58 mil votos em Cuiabá, com a força dos apoiadores, com uma campanha diminuta, com poucos recursos. Em 2016, nós fizemos uma campanha belíssima para prefeito de Cuiabá, lideramos o processo durante muito tempo, com apenas 14 segundos de horário eleitoral. Infelizmente, a força da máquina do governo estadual, da máquina do governo municipal, a força do dinheiro, da compra de votos e outras coisas aí que aconteceram aí, tiraram, infelizmente, a gente do segundo turno, que com certeza, se estivéssemos no segundo turno, teríamos vencido a eleição. Em 2018, novamente, com pouquíssimo tempo, com pouquíssima estrutura, fizemos uma campanha também muito boa e alcançamos 226 mil votos. Né? Então, eu acredito que o nosso gráfico aí é um gráfico de subida. Cada vez mais as pessoas estão acompanhando, acreditando nas nossas ideias, acreditando na nossa trajetória de vida, e é isso que nos leva a colocar novamente a candidatura aqui, nessa situação que propomos uma candidatura que se propõe a defender os interesses do povo, uma candidatura que não se coloca para defender os interesses de financiadores de campanha, que não faz conchavos que depois vão ser utilizados em prejuízo à população. Pois é, mas nessa mesma seara da primeira pergunta minha, então assim, eu posso entender, eu não estou errado se eu compreender que o senhor, por sempre fazer campanhas magras do ponto de vista financeiro, né, não ter recursos financeiros para aplicar, e isso foi o motivo principal desse resultado não ter sido o principal, que era se eleger. O senhor acha que está condicionado à questão econômica? Eu acredito que a questão econômica tem uma grande influência, né? O fato de você ter uma campanha com grande estrutura, com muita estrutura, com tempo de televisão muito grande, influencia sim o processo eleitoral. Mas o principal que eu acredito é porque nós fazemos uma campanha diferente. Paulo, quem é aqui de Cuiabá, dos outros municípios, quando você conversa com as pessoas, todo mundo sabe. Grande parte das outras campanhas, campanhas de adversários, são campanhas feitas baseadas na compra de votos. Você olha aí na periferia, muitas pessoas estão recebendo gasolina para adesivar os carros, muitas pessoas estão recebendo dinheiro para colocar placas nas suas casas, quando a legislação eleitoral exige que todo o apoio seja espontâneo. A legislação eleitoral traz essa observação, que todo o apoio deve ser espontâneo. E a gente sabe que existem esses apoios aí que são comprados, né? Pessoas que são pagas para isso. Então eu acredito muito as dificuldades das nossas candidaturas, que a gente ainda não conseguiu chegar ao poder, exatamente porque nós fazemos campanha limpa e às vezes, e na maioria das vezes, nós lutamos contra as campanhas que agem dessa outra forma. Lorenberg Alves. Candidato, antes de mais nada, é bom registrar que o nosso telespectador está ganhando muito com a visita do senhor aqui, até para poder conhecer. São 11 candidaturas e não é fácil a escolha do telespectador, do eleitor. No dia 26 de setembro de 2018, o senhor deu uma entrevista na TV Centro-América, no Bom Dia Mato Grosso, e eu destaquei daquela entrevista um trecho que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa. Sim. Entre aspas, os incentivos fiscais, tanto no âmbito federal quanto no estadual, precisam ser revisados. Muitos incentivos fiscais no Estado são concedidos sem que tenham a exata contrapartida. Às vezes, tem um incentivo de 30 milhões para uma empresa que vai gerar 10 empregos. Fecham aspas. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor repetiria esta mesma afirmação hoje? E por que o senhor repetiria esta mesma afirmação? E uma outra que não é pergunta, mas é um pedido, é uma solicitação, o senhor pode citar 2 tipos de incentivos fiscais no âmbito federal e comentar cada um deles? Pois é, professor. A gente sabe que esses tipos de ilegalidades aconteceram, né? Muitas dessas ilegalidades nos incentivos fiscais, principalmente nos incentivos fiscais estaduais, aconteceram, tiveram vários processos aí, né, várias denúncias, vários inquéritos que continuam tramitando com relação a esses incentivos fiscais. É uma coisa que foi pública, né, na imprensa, né, desses incentivos fiscais. Inclusive, aqui em Mato Grosso, né, aconteceu uma coisa muito estranha, né, de que o Tribunal de Contas queria ter acesso aos dados, né, das empresas que gozavam desses benefícios fiscais, e o governo do estado acabou entrando na justiça, chegando até o Supremo Tribunal Federal, tentando não divulgar esses dados, para você ver como é uma caixa preta
como esses incentivos fiscais são uma caixa preta, muitas vezes, para que as pessoas possam exatamente avaliar isso, a questão de quanto é dado de incentivo e quanto existe de contrapartida. O governo do Estado alegava ali o tempo todo o sigilo fiscal, né? A gente entende que o sigilo fiscal é um bem a ser defendido, mas em situações em que a população precisa saber a realidade desses incentivos, se eles chegaram a bom termo, eu acredito que principalmente um órgão de controle, como é o Tribunal de Contas, deveria ter esse acesso, né? Nós temos acompanhado aí que nos últimos anos, mais recentemente, depois de 2018, não vi nenhuma denúncia, né, na imprensa ou do Ministério Público ou da Justiça de incentivos novos que estão nessa situação, mas tem muita discussão ainda tramitando de tempos passados. Com relação aos incentivos, professor, incentivos no âmbito federal, uma lei que eu considero aqui que eu estou propondo, é um dos nortes da nossa campanha, é a discussão da Lei Candir. A Lei Candir, ela é um incentivo fiscal para a exportação de produtos primários e semi-elaborados. E essa Lei Candir, ela necessita de uma urgente revisão. Vou falar por quê aqui para quem está nos assistindo. Tive acesso a um relatório da Secretaria de Fazenda que demonstra que no ano de 2018, o relatório de 2019 ainda não está disponível. O último relatório disponível no site da Cefaz é de 2018. Demonstra que nós, mato-grossenses, tanto eu, você que nos assiste, Lorenberg, Paulo Coelho, pagamos ICMS em cima dos medicamentos, né, sobre os medicamentos. Quando você vai numa farmácia e compra um medicamento, você paga o ICMS. Os mato-grossenses pagaram mais de 300 milhões de reais de ICMS sobre medicamentos. Os mato-grossenses pagaram mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de ICMS sobre energia, que é um ICMS caríssimo, com uma alíquota média de mais de 20%. Nós pagamos também ICMS mais de 3 bilhões sobre combustíveis, uma quantia imensa de ICMS que é paga sobre o dia a dia das pessoas, sobre energia, sobre a internet, sobre o telefone, sobre os medicamentos, sobre os produtos que são comprados no supermercado. E esse mesmo relatório traz um dado assustador. Nós falamos aqui em arrecadação de 300 milhões sobre medicamentos, 1 bilhão e 300 de energia, 1 bilhão e 300 milhões sobre energia, 1 bilhão sobre comunicações, né, que é a internet, o telefone, as contas de telefone. E esse mesmo relatório traz uma informação de que Mato Grosso exportou, né, os barões do agronegócio principalmente exportaram 50 bilhões de reais sem que incidisse nenhum centavo de ICMS. Veja só, ali nesse relatório demonstra que o faturamento que seria tributável do Estado era de 177 milhões e o tributado foi apenas de 127 milhões, porque toda essa quantia foi exportada sem a incidência de ICMS. Ou seja, nós, cidadãos, os cidadãos comuns, as pessoas comuns estão pagando ICMS sobre energia, sobre medicamento, sobre os alimentos, sobre o supermercado, no atacado, sobre veículos, paga também o IPVA e toda essa quantia é exportada sem a incidência de ICMS. Nós precisamos revisar isso, é injusto. E quando você vê aqui os candidatos que são os defensores do agronegócio, dizem que não pode ter imposto nenhum, senão vai quebrar. Ora, se o pequeno comerciante, as pessoas podem pagar o ICMS na energia, os pequenos comerciantes aí nos produtos que são vendidos, como um segmento com tal volume de recursos não pode pagar nada. Então nós precisamos discutir essa questão da Lei Candir, que é um tipo de incentivo fiscal, né? Nós precisamos discutir isso. Discutir é o quê? Significa cancelar, significa rever? Nós precisamos mesmo, Paulo, pensar num mecanismo. Aqui não estou aqui defendendo o aumento da carga tributária. Mas, por exemplo, se hoje é possível cobrar-se uma alíquota na média de 20% sobre a energia, na média de 26% sobre os combustíveis, é perfeitamente possível a cobrança de uma alíquota, por exemplo, de 10% sobre esses valores. Seriam arrecadados mais de 5 bilhões de reais com uma tributação mínima de 10% sobre esses valores. Com esses valores, você poderia perfeitamente melhorar os serviços públicos, mas também poderia diminuir a tributação, por exemplo, como eu falei aqui dos remédios, você poderia diminuir a tributação sobre os remédios, sobre a energia, sobre o combustível, sobre os veículos, para que as pessoas, sobre a cesta básica no supermercado, quer dizer, você poderia fazer essa troca, né? Porque hoje o sistema do jeito que está, com a Lei Candir, que é um incentivo fiscal federal, né, incidindo sobre o imposto estadual, na verdade, o que você tem é um sistema tributário que drena os recursos, obriga as pessoas mais pobres a pagar esse imposto do ICMS e isenta os mais ricos, de maneira que eles estão cada vez mais ricos e mais na opulência.
Candidato, ainda sobre essa mesma questão, essa mesma resposta que o senhor está nos dando, explorando um pouco o seu conhecimento, até porque o senhor é bacharel em Direito, advogado, sabe muito bem disso, a Lei Candir não impede a cobrança de imposto. Quem impede é a Constituição. Então não adianta o senhor defender o fim da Lei Candir, porque mesmo assim o governador não poderá cobrar impostos ou ICMS do produto à exportação. Se não me falha a memória, é o artigo 155, inciso 10, a linha A da Constituição Federal, que proíbe a cobrança de ICMS a produtos de exportação. Eu estou provocando o senhor para nos ajudar nesse bate-papo. Lorenberg, na verdade existe uma grande discussão sobre, até mesmo sobre a constitucionalidade da Lei Candir, né? Porque a Lei Candir, na verdade, a Constituição prevê que a União não poderia dar isenções sobre tributos dos estados. E existe uma discussão também sobre isso, uma discussão doutrinária sobre essa questão. Pelo que me recordo, o artigo 155 da Constituição, ele fala dessa isenção dos produtos, principalmente na questão dos produtos industrializados. A Lei Candir, ela veio e deu um cavalo de pau, na verdade, na política de incentivos, quando ela passou a prever essa isenção para os produtos primários, né, para os produtos semi-elaborados, porque a política que estava prevista na Constituição é uma política de incentivo para os produtos industrializados. Produtos industrializados ficariam de fora dessa tributação. Então, na verdade, pelo que me recordo, professor, assim, a gente poderia fazer a conferência rapidamente aqui, não estou com meu celular porque não trouxe celular porque é uma entrevista, mas pelo que me recordo, a vedação à cobrança do ICMS, ela está expressa única e tão somente na Lei Candir, mas a gente pode conferir isso aí também. Essa questão aí que o senhor levantou no bloco anterior está respondida na sua avaliação ou o senhor quer continuar nessa seara aí? Senão eu vou trocar de assunto aqui. Não, vamos trocar de assunto. Então o senhor troca de assunto, por favor. Aliás, o procurador Mauro além de tudo, né, ele é procurador da Fazenda Nacional e nas horas vagas é band líder de uma banda de lambadão aqui. Exatamente. E ao final aqui do programa ele vai cantar pra gente. Brincadeira, ele não vai cantar. Mas enfim, está aqui como candidato ao Senado, por favor. Candidato, tem uma questão, aliás, duas questões que eu sempre vou fazer a todos os candidatos ao Senado que vir aqui. Até porque o senhor sabe disso, o Senado e os senadores também discutem e, sobretudo, as questões nacionais. Sim. E a primeira delas é a situação de caos do sistema prisional. Nós temos aí uma superlotação, tem péssimas condições sanitárias e de salubridade, falta de investimentos, e aí eu tenho 3 perguntas a respeito disso a fazer ao senhor. A primeira delas, na opinião do senhor, o Estado brasileiro fracassou com relação aos presídios, porque na verdade, eles não ressocializam ninguém. O Estado brasileiro fracassou, na verdade. E uma segunda questão, na opinião do senhor, o que se deve fazer com os presídios brasileiros? Deve entregar à iniciativa privada, privatizar o sistema dos presídios, ou conceder à iniciativa privada a administração dos presídios, ou uma alternativa que o senhor possa nos oferecer? Bem, professor, com certeza o que a gente acompanha aí é que houve um fracasso. O país fracassou na política penitenciária, né, na política criminal, na política aí da questão dos presídios. Houve com certeza um fracasso. Eu acredito que o que deve ocorrer são investimentos em estrutura, em segurança, para que os presídios deixem de ser dominados pelas facções criminosas. O que a gente acompanha hoje é que existem presídios pelo Brasil todo dominados por facções criminosas. Por quê? Porque você tem essa ausência de segurança. Quando você amontoa 100 pessoas em um só local, sem nenhum tipo de controle da administração penitenciária, é evidente que nesse local vai florescer alguma liderança do crime. Você precisa avançar para um sistema em que as estruturas físicas também, os servidores que estão ali tenham a segurança para trabalhar e você tem a estrutura física. Porque hoje, como existe essa política de dizer, nós vamos só amontoar as pessoas lá, não existe a política de ressocialização, né? Na verdade, o que você tem é isso,
sistema penitenciário fracassado que não ressocializa, né? Porque as pessoas acham que é uma punição, né, você colocar a pessoa nessa situação em um presídio que não tem as mínimas condições sanitárias, quando na verdade o correto é que você tenha condições ali para poder fazer realmente a ressocialização daqueles presos que podem ser ressocializados. Sou contra a privatização, que é uma proposta que é sempre colocada, privatização de presídios, professor, porque o que a gente acompanha, até mesmo em experiências no exterior, você vê que lá nos Estados Unidos ficou clássico um caso lá de um juiz que estava recebendo das empresas que administravam os presídios e condenava mais pessoas, às vezes pessoas até mesmo inocentes, porque já envolvia essa questão da lucratividade da empresa que administrava os presídios, né? Então, assim, quando você envolve essa questão da lucratividade, é uma discussão que as pessoas têm, falam tudo, às vezes a pessoa acha que resolve privatizando. Algumas situações não devem ser privatizadas. Por quê? Porque quando existem situações em que você envolve a questão da liberdade, por exemplo, dessa questão dos presídios, você envolve a questão da liberdade, que é um bem fundamental da nossa sociedade, que ainda é uma sociedade democrática, você envolve essa questão de que as empresas privadas elas estão buscando o lucro máximo. Então, quando você vê empresas que estão buscando o lucro máximo, o que elas vão fazer? Elas vão também fazer uma deterioração das condições ali, porque elas vão buscar esse lucro, né? Então, na verdade, eu não vejo a privatização como um caminho. O que a gente precisa é realmente de investimentos, né? E acredito que nesse ponto, aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, você teve uma valorização muito grande da categoria, né, dos policiais penais. Aqui nesse ponto você precisa ter uma categoria de servidores públicos muito bem remunerados, muito bem treinados para que eles possam desempenhar esse trabalho. Durante muito tempo, aqui no nosso estado, o que você mais tinha eram agentes prisionais contratados. Veja só que coisa absurda, uma das funções mais importantes do Estado, que é quando o Estado tira a liberdade das pessoas e vai levar para o presídio por conta de um crime, ali o que você tinha eram agentes prisionais contratados. Quer dizer, houve muito avanço por conta dos concursos que foram feitos, da carreira que foi regulamentada, dos profissionais que estão bem remunerados. Mas na estrutura física ainda existe está muito aquém do que poderia. Eu acredito que o Estado ele tem o direito de retirar mesmo, é uma coisa, o Estado ele tem um monopólio da violência, né? Então o Estado ele pode, né, retirar as pessoas que cometeram crimes do convívio social, mas esse Estado também tem o dever de prover as condições para que essas pessoas vivem, porque nós não podemos aceitar as condições que as pessoas vivem em verdadeiras jaulas mesmo da Idade Média. Nós somos uma sociedade democrática, nós somos seres humanos, nós precisamos, né, agir como tal. Eu vou na seara da questão. Essa aqui é a 4ª entrevista que o procurador Mauro concede ao Grupo Gazeta de Comunicação no dia de hoje. Dessas 4 eu participei de 2. Na verdade, essa aqui é a 2ª que eu estou participando enquanto jornalista, perguntador, né? E eu quero, acerca do que a gente conversou já hoje ao longo do dia, o senhor tem batido muito, não é, no combate à corrupção, o senhor critica muito, dedo em riste para esse tema. E aí, rapaz, eu vou citar aqui o teu partido, que é o PSOL, e teve uma situação que aconteceu agora em setembro, que o PSOL se posicionou contrário àquela proposta de uma deputada do Novo de dobrar aí a pena para os políticos corruptos, políticos que desviaram dinheiro da Covid-19. O PSOL, de forma eloquente, disse que não vamos apoiar esse tipo de iniciativa, que é dobrar a pena para quem rouba dinheiro da saúde, especialmente da Covid. E o que é o político, se não o reflexo do seu partido, né? Afinal de contas, a agremiação que o acolhe ali. Você se sente confortável com essa posição, com esses posicionamentos do PSOL, como, por exemplo, esse aí, de dizer não ao combate à corrupção? Olha, Paulo, sinceridade, esse caso específico desse projeto de lei que você está falando, não tenho conhecimento desse projeto de lei que você disse que houve essa votação, essa negativa do PSOL. Eu, de minha parte, o meu posicionamento é de que nós devemos agravar, sim, as penas para os corruptos. Se não acontece o que aconteceu, e nós precisamos também ter uma questão de uma revisão dessa questão das delações. É algo muito importante, porque hoje o que a gente acompanha é que virou uma festa das delações que acabou virando uma maneira dos corruptos se livrarem das penas. Aqui nós acompanhamos 2 casos notórios, né? Assim, 2 grandes corruptos, Silval Barbosa e Riva, firmaram delações que não resultaram em nada, né? Porque essas delações, se você
perguntar se tem alguém preso por conta dessas delações, na verdade, o que aconteceu aí foi uma delação que foi aceita e homologada e que essas pessoas estão livres aí gastando o dinheiro que foi desviado dos cofres públicos. Eu sou favorável, sim, a que as penas de corrupção sejam agravadas, que essas situações de delação aí a gente precisa rever, porque esse corrupto, líderes da corrupção, você vê a legislação no seu início dizia ali, olha, os líderes não podem fazer delação, né? Na verdade, você vê que os líderes aí da corrupção estão fazendo delações para que os menores sejam presos, né? Quando, na verdade, a intenção da legislação quando foi feita era no sentido de que aquelas pessoas que ocupam posições de menos relevo na organização criminosa pudessem fazer a delação e denunciar aquelas pessoas que estão no ápice dessa organização. E aqui aconteceu o contrário, né? As pessoas que eram as pessoas que comandavam conseguiram firmar delações e se livrarem. Então, você pode ter certeza, o eleitor que está nos assistindo pode ter certeza que nós nos posicionaremos sim pelo agravamento das penas daquelas pessoas que são condenadas por corrupção. O procurador disse que não se lembra muito dessa votação, eu vou reafirmar que houve realmente posicionamento. Não foi o PSOL por si só, o pessoal da esquerda, o PSOL, o PT, PCdoB e, salvo engano, o PSB se posicionaram contrários a esse agravamento, sabe o que fala? Dobrar a pena para políticos que se apropriam de forma indevida aí de recursos da Covid. Nesse caso específico da Covid, é uma proposta de uma deputada, salvo engano, Ana, alguma coisa lá do DEM, não, do Novo, do Partido Novo, e a proposta foi, na verdade, aprovada pela Câmara e agora está para ser apreciada pelo Senado. Professor. Candidato, mais uma vez eu vou me valer de uma frase que o senhor citou no dia 16 de setembro deste ano, dia 16 de setembro, entre aspas, a minha prioridade será representar os interesses do povo. Vivemos um tempo de precarização dos direitos. Fecham aspas. O senhor deu essa entrevista para a Mídia News no dia 16 de setembro. Eu faço três perguntinhas. A primeira delas, como o senhor, na condição de senador, uma vez eleito senador, irá destacar, listar os principais interesses do conjunto da sociedade brasileira? Quais são esses principais interesses do conjunto da sociedade brasileira? Ou da sociedade mato-grossense, perdoe. Uma segunda questão. Por que o senhor diz se vive um tempo de precarização dos direitos? Qual a razão? Cite aí exemplos para que o nosso telespectador possa entender a precarização dos direitos. E uma terceira e última, como que um senador poderá evitar essa precarização dos direitos? Professor, o que nós acompanhamos aí com relação à precarização dos direitos, né? O que nós vemos aí, vou citar os exemplos, por exemplo, de precarização dos direitos que você falou aqui, por exemplo. Foi aprovada uma emenda constitucional sobre a reforma previdenciária. Uma reforma que precarizou os interesses da população. Essa reforma ela pode ter sido boa para os poderosos, para os bancos, para outras pessoas, não para o povo. E vou dar um exemplo aqui que eu acompanhei recentemente aqui no site do UOL, demonstrando isso. Nós chegamos agora nesse momento da pandemia, em que mais de 150 mil pessoas, né, já morreram, né, por conta da pandemia do coronavírus. E a reforma previdenciária, ela trouxe uma alteração, né, em que as viúvas e os viúvos de muitas dessas pessoas que morreram hoje vão receber apenas 50% do valor que seria devido da pensão. Quando, na realidade, todo mundo acompanha aí que sempre foi, né? A família estava ali, tinha uma renda de 3 mil, 4 mil, 2 mil, ou R$1.000, ou 1.045 ali, que é o salário mínimo. E essa família, de repente, né, uma família que tinha uma renda ali de, vamos exemplificar, de 4 mil, e com a reforma, hoje em dia, quando o provedor morre, ele deixa uma pensão de apenas 2 mil para a população. Se isso não for uma precarização dos direitos, eu não sei o que é uma precarização. Outra coisa, a questão da reforma trabalhista também precarizou diversos direitos, também direitos trabalhistas conquistados aí ao longo da história, né? Com muita luta, com muito suor, sangue das pessoas que lutaram para esses direitos foram precarizados. Muitos direitos foram retirados
né, nessa questão da reforma trabalhista. Então, eu acredito que nós vivemos, sim, um tempo de precarização. Nesse momento, está sendo proposta uma reforma administrativa cujo objetivo é precarizar os direitos dos servidores, né? Assim, o mote maior dessa... Nós estamos acompanhando aí a questão da AproSoja, que está com a campanha em todos os meios de comunicação, uma campanha ilegal que tenta interferir no processo eleitoral, né, dizendo, olha, tem que fazer reforma administrativa e não pode fazer reforma tributária, exatamente por esses incentivos que eles têm aí de não pagar ICMS, não querem reforma tributária, querem uma reforma administrativa que avance nos direitos dos servidores públicos, porque eles não querem servidores concursados, não querem servidores efetivos, não querem servidores com estabilidade, porque o servidor concursado, o servidor efetivo, o servidor bem remunerado, capacitado, que desenvolve o seu trabalho com qualidade, não é do interesse dessas pessoas. Eles querem ali contratados, indicados políticos, empresas de prestadoras de serviço que possam estar no serviço público, prestando o serviço ali através de contratados, e não querem esse serviço público. É uma precarização dos direitos, né? Quando você acompanha que no mundo todo você tem servidores públicos, sim, servidores com prerrogativas, exatamente para bem desempenhar os serviços públicos. E nós acompanhamos isso aí, precarização de direitos trabalhistas, previdenciários, dos servidores públicos. Então nós vivemos esse tempo de precarização. Eu acredito que exemplifiquei. A primeira pergunta, na verdade, eu comecei da segunda. Pode repetir a primeira? Segunda. Isso. Quais são, se o senhor pudesse listar... Isso. Então, nesse ponto aí, para listar, por exemplo, um dos direitos um dos pontos que eu acredito fundamentais é essa questão previdenciária. Assim, a questão previdenciária, nós sabemos que os direitos previdenciários, a questão previdenciária, grande parte dos trabalhadores, das pessoas do Brasil, depende de um bom sistema previdenciário, que é um sistema de retaguarda, um sistema que consiga conceder direitos ali para que tenha um mínimo para a sua subsistência. Então, na verdade, eu acredito que esse é um interesse que a gente ouve muito da população. Então, quando você diz, quais são os interesses do povo? Nós estamos colocando aqui, e por isso eu coloco a minha candidatura como uma candidatura para a defesa dos interesses do povo, porque o que você vê é que muitos políticos que lá estão no Congresso, eles defendem outros interesses, votam contra os interesses dessa população, principalmente dos mais pobres. Então, é nesse sentido que a gente se coloca, olha, nós vamos defender os seus direitos previdenciários, porque uma outra mudança de precarização que teve aí, passou a se exigir 40 anos de contribuição para que a pessoa consiga se aposentar. A gente sabe que na iniciativa privada, principalmente, a pessoa consegue trabalhar 1, 2, 3, 4 anos e de repente passa 1 ano, 2 anos desempregada. Atingimos hoje no Brasil mais de 14 milhões de desempregados. Essas pessoas não vão conseguir os 40 anos. Então foi feita uma regra que, na verdade, uma regra impeditiva, uma regra contra os interesses do povo, porque os barões do agronegócio não vão precisar do sistema previdenciário. Então, por isso que eles votam uma reforma dessa contra a população. E é nesse sentido, esse tipo de votação que precariza os direitos da população, principalmente dos mais pobres, que a gente acredita que devem ser defendidos no Congresso Nacional. E como defender isso? O senador ele tem muitas prerrogativas, ele pode participar das comissões, ele participa do plenário, ele apresenta projeto de leis, e é nesse sentido que tem que ser nossa atuação. Nós precisamos articular e precisamos também mobilizar a opinião pública, mobilizar a população mesmo, para que defenda os seus próprios direitos também. Então, eu acho que o senador ele deve ser esse vetor dos interesses da população, não um despachante de luxo de interesses de grandes empresários. O procurador, você é procurador da Fazenda Nacional, né? Isso. Eu te perguntei isso hoje, já lá na Rádio Vila Real, vou te perguntar de novo. O salário de um procurador da Fazenda Nacional, pelo que eu pesquisei, está entre 20, inicial 20 mil, 22 mil, intermediário 26 mil. E o senhor está intermitentemente disputando eleição a cada 2 anos e tudo mais. O senhor, nesse momento, por exemplo, agora, está recebendo seu salário, não estando trabalhando lá na Fazenda Nacional? Sim, Paulo. A legislação, ela exige que o servidor público se afaste do trabalho para que possa disputar um cargo eletivo. Está previsto na Lei Complementar 64/90 que o servidor público deve se afastar do seu cargo com direito à remuneração. Sou um trabalhador, Paulo Coelho, assim como você, assim como Lorenberg, assim como os meninos da técnica aqui, e vivo do meu salário. Não sou um barão do agronegócio, não sou um milionário, não tenho posses para
falar que vou viver de outro recurso que não o meu salário. Então, na verdade, a legislação, de maneira justa, ela exige o afastamento do servidor, mas ela também assegura o direito ao recebimento da remuneração. E é uma questão tão importante esse afastamento dos servidores, o Paulo Coelho, que, por exemplo, na eleição de 2018, o candidato do partido Rede, o suplente, então indicado por ele na candidatura, não se desincompatibilizou, não se afastou do trabalho. Né? Não se afastou do trabalho, foi impugnado e, inclusive, os votos do candidato não foram nem mesmo computados pelo TRE. Aqui nessa eleição, aqui, por exemplo, aqui alguns candidatos foram impugnados exatamente com essa discussão de que não teriam se afastado a tempo e modo próprios. Então, na verdade, seria o seguinte: se eu não me afastasse do trabalho, hoje eu estaria inelegível. A lei fala dessa forma, você é obrigado a se afastar para que possa ser candidato. Exigir que um candidato que é servidor público saia para ser candidato e não receba o seu salário é praticamente impedir que qualquer servidor público seja candidato. Desse modo, a política estaria restrita apenas às pessoas que podem se sustentar, que podem gozar de outros frutos, de outras rendas que poderiam ser candidatos. Então, na verdade, resumindo, a política estaria praticamente cheia apenas dos bilionários, desses barões do agronegócio e outros empreiteiros e outras pessoas. E os servidores públicos, na verdade, seriam afastados do trabalho, porque seria muito fácil exigir, por exemplo, ou se você exige o afastamento, você também, né, tem que dar a contrapartida da remuneração. Se o afastamento não fosse exigido, aí tudo bem, o cara continuaria trabalhando, mas continuaria recebendo. Mas como o afastamento é exigido, nada mais justo do que o recebimento da remuneração. Candidato, ainda sobre uma questão nacional, e uma vez o senhor sendo eleito senador, o senhor vai deparar com essa questão que eu vou levantar agora. Sim. O ministro Fábio Faria, essa é uma outra questão que eu faço para todos os candidatos. O ministro Fábio Faria garantiu que ainda neste ano o governo enviará ao Congresso Nacional um projeto para a privatização dos Correios. A minha pergunta é: o senhor é a favor ou contra a privatização dos Correios e por que é a favor ou contra? Eu só vou acrescentar de novo que ele entregou já essa semana, né? Entregou anteontem essa mensagem lá no Congresso. Lá. Sou contra a privatização dos Correios. Muitos apontam a privatização como uma panaceia, um remédio para todos os males. Sou contra a privatização dos Correios porque ele presta um serviço que é muito importante para o nosso país. Uma vez nas mãos de empresas que estão buscando apenas e tão somente o lucro, você pode ter certeza, você que está me assistindo, que não haverá entrega naquelas localidades menos interessantes para essas empresas. Essas empresas buscarão, as empresas que comprarem, por exemplo, os Correios, se for ocorrer a privatização, e por isso eu digo que o meu posicionamento é contra, você pode, o eleitor, ou a pessoa que está me assistindo, pode ter certeza que não haverá entregas em outros locais. Muita gente, Loneberg, confunde a questão do monopólio dos Correios. O monopólio dos Correios ele está restrito às cartas. Por quê? Porque era um momento em que o monopólio foi criado, quando as cartas eram um meio de comunicação muito forte dentro da nossa sociedade. Com o desenvolvimento da tecnologia, essa questão das cartas perdeu grande parte da sua importância dentro da nossa sociedade e ganhou importância a entrega de encomendas. Na entrega de encomendas, o Correio ele não tem monopólio. Na verdade, ele ocupa um grande espaço no mercado porque outras empresas cobram muito mais caro do que os Correios. Muitas empresas não entregam onde os Correios entregam. Então, na verdade, é um problema de gestão. Dizer que privatizar vai resolver, porque muita gente fala, não, privatizou, resolveu. Não resolve, você precisa ter gestão. É preciso lembrar, por exemplo, no escândalo da Lava Jato, por exemplo, que as empresas que estavam praticando corrupções ali eram empresas privadas junto à Petrobras. Por exemplo, a Odebrecht, que era uma das empresas que estava ali pagando propina, comprando profissionais, comprando autoridades, comprando políticos, era uma empresa privada. Quer dizer, a questão da corrupção ela não é uma questão restrita ao poder público. Existe corrupção tanto no público quanto no privado. O que nós temos que ter é mecanismos de combate à corrupção. E em outros países, esse serviço de entrega de encomendas também é controlado por uma empresa pública, porque é do interesse também do desenvolvimento do comércio, principalmente no momento agora de desenvolvimento a passos largos do comércio eletrônico. Nós precisamos de uma empresa que possa estar aí prestando esse serviço com a devida qualidade. A gente sabe que tem problemas, mas esses problemas têm que ser resolvidos com investimentos, com uma
uma gestão mais eficiente, mas não acredito que o caminho seja a privatização dos Correios. Eu preciso encerrar a entrevista com uma pergunta aqui. Temos aí quase 4 minutos para encerrar o programa. Queria que o senhor respondesse em 1 minutinho e meio. Tem acerca de fundo partidário, Sim. fundo eleitoral. Houve acho que dissidente hoje do PSOL que saiu alegando aí que o procurador Mauro centralizava os recursos do fundo partidário. E aí, canalizando de forma individual, né, se priorizando. E aí eu queria saber se o senhor está fazendo uso, se o PSOL está fazendo uso desse fundo partidário nessa eleição e como que o senhor se porta diante dessa posição aí, dessa situação aí que o senhor estaria se favorecendo? Na verdade, Paulo, tipo, teve um site useiro e vezeiro de fake news aí, que ainda em 2018 fez uma denúncia totalmente descabida, tanto que não foi para lugar nenhum essa denúncia que esse site fez, entendeu? Porque é uma denúncia totalmente descabida. Nós sempre defendemos que as campanhas devem sim ser financiadas por fundos públicos, sempre foi uma defesa nossa, porque o que não era correto era que a Odebrecht escolhesse os candidatos que deveriam ser eleitos no Brasil, que era o que acontecia. A Odebrecht tinha uma planilha em que ela doava, entre aspas, né, porque esse dinheiro era dinheiro de corrupção, dinheiro para todos os candidatos que eram do seu interesse. Aqui em Mato Grosso existiam muitos candidatos que receberam esses recursos da Odebrecht. Pelo Brasil afora, a Lava Jato mostrou aí as pessoas que eram financiadas por esse sistema de corrupção. Esse sistema de financiamento privado aí, ele é um sistema que não funciona. Por quê? Porque essas empresas passam a ter o controle dos políticos. O sistema de fundos públicos, né, é um sistema muito melhor. Existem critérios objetivos, né, para a divisão de recursos nas campanhas. Por exemplo, na campanha de 2018, a divisão dos recursos que foram aplicados na campanha foi determinada diretamente pelo Diretório Nacional. Nesta campanha, nós estamos recebendo recursos diretamente do Diretório Nacional, também do PSOL. Até esse momento, nós recebemos R$100 mil para a campanha. A Nacional já destinou R$100 mil para 100 mil reais para a minha campanha. E provavelmente, que é o dinheiro que você está usando para viajar, para fazer toda... É o dinheiro que nós estamos usando para o impulsionamento, é o dinheiro que nós estamos usando para pagamento do contador, para pagamento de todas essas situações. E provavelmente será a totalidade dos recursos que receberemos para essa campanha. Ou seja, faremos uma campanha de R$100 mil contra os barões do agronegócio. Procurador Mauro, candidato ao Senado da República pelo PSOL, conosco nesta noite aqui de sexta-feira. Eu deixo o senhor com 1 minuto para as suas considerações finais, algo que a gente não tem abordado aqui. Esteja à vontade aí nas suas considerações finais. Na verdade, quero agradecer você, Paulo, agradecer ao professor Lorenberg, que foi meu professor aí na 5ª e 6ª série, né? Parabenizá-lo aí pelo dia do professor que foi ontem, né? Muito obrigado. Assim, eu fiz ontem, onde eu dei entrevista, fiz uma homenagem aos professores, exatamente porque os professores são essenciais na formação dos alunos. Tenho uma grata lembrança do senhor, de quando foi meu professor, agradeço muito, fez parte da minha vida. Ao mestre com carinho, fez parte da minha história. E quero conversar com você, eleitor que está nos ouvindo aqui nesses últimos instantes e dizer, nós temos uma oportunidade extraordinária de fazer uma mudança aqui em Mato Grosso com a eleição de um homem do povo para o Senado Federal, um homem que vai representar os seus interesses. Por isso, eu peço o seu voto. Sou o procurador Mauro, o meu número é 500, peço o seu apoio. Peço que você peça voto para seus amigos, para vizinhos, para colegas de trabalho e nos ajude nessa campanha, porque será uma campanha extremamente modesta, mas uma campanha que se propõe a vencer os barões do agronegócio para representar os seus interesses. Obrigado. Esse, então, procurador Mauro, candidato ao Senado da República pelo PSOL, aqui com a gente, fechando essa semana. E a gente, então, se despede de você nesta noite e nessa semana também. Lorenberg, até a segunda, meu caro professor e mestre. Até a segunda, meu amigo. Muito obrigado, candidato. Obrigado. Ó, segunda-feira, como havia previsto para hoje, mas houve uma troca com o procurador Mauro, estará aqui conosco, no lugar onde ele está aqui, o José Medeiros, que também é candidato ao Senado. A gente espera você segunda, viu? Às 7h40 da noite, na TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fim de semana esplendoroso para você, saudável e abençoado por Deus. Fica bem, fica com Deus também.